acaba por ser um pouco irónico que um povo que de facto está habituado à diáspora e está habituado, tem no seu código genético essa partida, seja às vezes o mesmo povo a criticá-lo bastante pelo facto de ter estado grande parte da sua vida fora e mesmo voltando simbolicamente a Portugal para fundar a AMI, por isso há cerca de 25 anos, mesmo durante esse período em que está em Portugal, de facto acaba por não estar fisicamente em Portugal durante grande parte desse período. Daí tem sido muito criticado. É uma crítica que eu pessoalmente não compreendo. Para já, eu nasci em território português. Angola é numa província ultramarina, por isso até aos meus 12 anos eu vivi sempre em Portugal. Só que numa província ultramarina, mas fazia parte de Portugal. Segundo, eu sempre fui educado na cultura portuguesa tradicional, em casa dos meus pais. Terceiro, pese embora ter andado pelo mundo, como se diz, eu nunca deixei de estar atento ao que se passava no meu país, até pelas minhas raízes paternas aqui. Terceiro, desde que eu regressei a Portugal, há 25 anos, eu acho que eu tenho demonstrado uma preocupação com tudo o que se passa no nosso país. Todos aqueles que me criticam porque, enfim, dizem que eu não tenho historial em Portugal, eu pergunto que eles me mostrem o que é que eles fizeram em prol da dignificação de Portugal, em prol dos mais necessitados do nosso país. Porque, com toda a humildade, pese embora estas andanças pelo mundo, e quanto a mim fazem parte do nosso historial, já lhe digo porquê. Porque eu tenho a perfeita noção do que é ser português. Português não se limita apenas ao retângulo de Portugal continental e às ilhas do Atlântico. Português é o mundo. Mas eu pergunto a todas essas pessoas que tão bem conhecem Portugal, e que, pelo visto, enfim, eu não conheço, o que é que eles fizeram durante todos esses anos todos que cá estiveram? O que é que eles fizeram para dignificar o nosso país e para preocuparem-se com a situação do nosso povo? Porque, mal ou bem, eu nesses últimos 25 anos, desde que estou em Portugal e desde que eu fundei a instituição, que é o meu filho idealístico, permitam-me que diga assim, eu demonstrei uma preocupação intensa em relação ao nosso país. E, por outro lado, Portugal é o mundo. Nós temos que entender, se quisermos entender o verdadeiro espaço da lusofonia ou da lusitanidade, esse espaço não se extingue nos 7 países de língua oficial portuguesa. Esse espaço vai muito além. Tanto com as comunidades portuguesas recentes, estou a falar de há um século, a esta parte, estão na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, passam. Mas também nas comunidades lusas antigas. Ainda há 2 dias regressei do Sri Lanka e posso dizer que fundei lá uma fundação, que é a Fundação Portugal Sri Lanka, e que fui inaugurar um centro com o nome do primeiro português que chegou a Ceilão, ou à Pepa Urbana, como quisermos, em 1505, que era o Dom Lourenço de Almeida. Por isso, o Portugal, para mim, em toda a sua plenitude, é exatamente o mundo. E se nós soubermos ver o Portugal como o mundo, nós talvez teremos aí uma hipótese em termos de afirmação externa e mesmo em termos de desenvolvimento económico. Porque hoje que tanto se diz que os nossos mercados tradicionais, entenda-se a Alemanha e a Espanha, estão em crescimento extremamente lento e que é preciso abrir novos mercados, as pessoas ainda não entenderam que da Indonésia à Tailândia, passando pela Birmânia, Bangladesh, a Índia, o Sri Lanka, o Quênia, o Benin, o Congo, a Argentina, a Venezuela, o Canadá, os Estados Unidos, enfim, temos aí uma diáspora recente e antiga que pode não só reforçar e de que maneira a nossa vertente externa, mas pode servir de alavanca a todo um desenvolvimento económico. Porque todas essas nossas comunidades estão sedentas que Portugal olhe para elas. Eu posso-vos dizer aqui, a tarde de foice, que quando eu, em 2005, atravesso todo o Sri Lanka para ir ter com essas comunidades antigas de lusodescendentes, que estão na costa leste do Sri Lanka, e quando me encontro com o padre Francisco Dias, ele diz-me com lágrimas nos olhos, porque é que vocês esqueceram de nós há 350 anos? Hoje é esse padre Francisco Dias que preside a Fundação Portugal Sri Lanka. E hoje nessa costa leste há um centro com o nome de Dom Lourenço de Almeida, filho do vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, um centro social e cultural com 3.000 metros quadrados, ao serviço dos lusodescendentes do Sri Lanka. Por isso, todos aqueles que me dizem que eu não conheço Portugal,
permitam-me com toda a sinceridade e humildade dizer-lhes que eu conheço Portugal, mas o verdadeiro Portugal, para mim é o mundo, muito melhor do que qualquer um deles. Porque essa tem sido a minha vida ao longo, enfim, do meu historial. Eu acho que para mim é isso, Portugal. Se nós não tivermos essa noção do nosso país, acho que então ficamos reduzidos a essa pequenina parte de Portugal continental, dos Açores e da Madeira. Eu acho que isso é extremamente redutor para a nossa história. E acredita que os portugueses que possivelmente o irão eleger têm essa visão de Portugal, além de Portugal continental? Cabe-me a mim transmiti-la, e é o que eu tento fazer e que eu tenho tentado fazer ao longo dos meus 31 anos. Porque quando eu fui conhecido em Portugal, na sequência de uma grande reportagem feita no Chá em 83 pela televisão portuguesa, eu já andava a saltitar pelo mundo há muitos anos. Agora, que os portugueses do nosso país profundo não tenham essa visão global de Portugal, até se entendo. O que não entendo é que haja, enfim, comentadores ou até políticos partidários que não tenham essa visão. Isso demonstra, quanto a mim, que eles não têm, enfim, a dimensão que Portugal merece. Porque Portugal é isso, é isso. Já agora, falando desses críticos, vê-se que de facto entrou num mundo que lhe é de certa forma estranho, com reconhecidamente maldicências gratuitas. E isso nota-se, ou pelo menos é uma das leituras possíveis do espectador, que de certa forma o tem gastado, que se tem ressentido das críticas que lhe têm feito. Não acha que um dia pode acordar e ver que não foi para isto que se candidatou, que um dia se decidiu candidatar-se à Presidência da República? Com todo o sonho que eu possa ter tido na minha vida, eu sou um homem realista, tenho os pés no chão. E quando eu decidi avançar para essa candidatura é porque eu entendi que eu reunia as condições para poder dar a Portugal, enfim, talvez uma outra dinâmica em termos de justiça social, em termos de valorização da classe política e dos partidos em Portugal, em termos do nosso património global, em termos da valorização da justiça. Como cidadão suprapartidário que eu sou, o que não quer dizer que eu seja político, porque também querem dizer que eu nunca tive ideia política nenhuma, não. Quem quiser, que leia os meus livros, está tudo escrito sobre o que eu penso sobre o mundo e sobre o nosso país. Agora, efetivamente, eu não sou um político partidário, nunca fui. Entendo que os partidos são essenciais para a democracia, mas que os partidos precisam de responsabilização, de transparência e de valorização das suas bases. E hoje acredito que o nosso país está um pouco espartilhado por um sistema político desacreditado, basta ver as sondagens que aparecem na comunicação social, e isso é péssimo para a nossa democracia. A nossa democracia exige partidos fortes e representativos de todo o espectro da nossa população. Por outro lado, é verdade que eu não estava à espera, enfim, de algumas picas, como dizia há pouco, porque acredito que se podem debater projetos, ideias e valores. Para isso eu estou pronto. Eu não estou pronto é para entrar em quesilhas estéreis do género que já anuncio para breve os alvenidos. Repare como as coisas são desvirtuadas. Alguém como eu que tenha uma visão universal e que diga numa entrevista que neste universo infinito entre a nossa galáxia e a Via Láctea é apenas uma das centenas de milhares de galáxias no mundo, basta eu afirmar que acredito que possa haver existência viva além do nosso planeta para imediatamente, enfim, andarem na chacota que eu anuncio para breve a chegada dos OVNIs. Pronto, isso demonstra que, efetivamente, quando não se quer discutir o que verdadeiramente interessa a Portugal e ao povo português, tenta-se desviar a atenção para outros temas que são totalmente irrelevantes, como aqueles que logo me tentaram ligar no setor do partido A ou do partido B. Não, eu sou um cidadão independente, sempre fui. Sempre pensei pela minha cabeça livremente, sempre decidi o que eu